Olá pessoal, paz do Senhor Jesus, prazer muito grande falar com todos vocês. Eu sou irmão em Cristo, presbítero Zé Maria. Tem um canal do YouTube, meu José Maria. Queria que você me ajudasse nesse canal e se inscrevesse lá no canal, tá? Seja seguidor. São mais de 300 vídeos só da palavra de Deus. Tem pregação, doutrina, tem oração, tem louvor, para o nosso enriquecimento espiritual, né? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então a palavra de Deus, ela é cura para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso emocional, né? O que a palavra do homem não pode fazer, a palavra de Deus faz. Ela é como um martelo que esmiuça a penha. Ela desendurece o coração de um mais vil pecador. Então, o Evangelho, ele é boas novas. Boas novas, boas notícias. Então, quando o Evangelho, Jesus ele entrou em Jerusalém pregando a palavra de Deus, nas cidades circunvizinhas, e ele dizia assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, a boa notícia que Jesus estava trazendo há 2000 anos lá na Palestina, sobre o tempo estar cumprido. Ou seja, o Evangelho, tudo que está registrado, todas as profecias, por exemplo, Jesus ele é a semente da mulher. É aquela profecia que foi profetizada lá no Jardim do Éden, onde Deus deu sentença para a mulher, deu para Adão e deu para a serpente. A serpente apenas foi um instrumento usado pelo diabo. Então, no sentido figurado, a serpente ali é o diabo. Então, a semente da mulher, a mulher, na Bíblia, a mulher é igreja. O corpo é de Cristo. Então, o descendente da mulher que Jesus sairia de um povo judeu. Então, a mulher é o povo judeu. Jesus é o descendente dos judeus, da tribo. Então, Jesus, ele é a semente da mulher. Então, as boas novas, as boas notícias foi essa semente que esmagaria a cabeça da serpente. E a serpente feriria o seu calcanhar. Quando fala ferir o calcanhar, está falando de perseguição, de sofrimento. O calcanhar ali fala do sofrimento na cruz. Que Jesus iria morrer na cruz do Calvário. Nessa profecia, Jesus precisava morrer na cruz do Calvário. Quando Jesus ele ressuscitou no primeiro dia da semana, ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Então a semente da mulher estava ali na Palestina, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, chegando, perto. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é uma oportunidade para mim e você ter acesso ao Pai. Você vê que Deus ele trabalhou usando homens e mulheres, profetas, sacerdotes, pessoas do campo, para escrever a Bíblia, a palavra de Deus. O Espírito de Deus, ele inspirou reis, sacerdotes, escribas,
para escrever a Bíblia. E no Antigo Testamento, Deus ele criou etapa chamada dispensação. A primeira dispensação foi a dispensação da inocência. Quando Deus criou o homem puro. Será que Deus sabia que Adão ia desobedecê-lo? Sabia, porque Deus é onisciente. Mas Deus avisou o homem que eles eram para comer de todos os frutos que estavam ali no jardim, menos o fruto da ciência do bem e do mal. Então o homem foi avisado. Então a Bíblia diz que aquilo que eu planto é a minha colheita. Aquilo que eu faço, eu me responsabilizo por aquilo que eu faço. Então Adão, enquanto ele guardava a palavra de Deus, ele na viração do dia se comunicava com o homem. O homem ainda não era vazio. O homem era 100% sábio, puro. O homem tinha acesso, o homem não precisava da Bíblia, não precisava nada disso. Deus falava diretamente, era o diálogo verbal, oral. Deus falava direto, tete a tete, olho no olho. O homem tinha a condição de ouvir a voz de Deus. Deus falava todos os dias, no cair da tarde, que era a viração do dia. Deus falava com Adão. Já imaginou? Todos os dias, Deus visitava a sua criação, e a criação mais importante para Deus era o ser humano, porque dentro de Adão estava uma cópia de Deus, a sua imagem, a imagem criacionista, de mandar, de governar, de administrar. Então Adão, ele tinha esse privilégio. Então o diabo, ele sabe que eu e você somos imagem de Deus. Ele sabe que na criação de Deus nós somos o mais importante. E diabo conseguiu enganar, sabe quem? Eva. E hoje, quando Jesus vem na Palestina, levantando a sua mão direita, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então ali estava alguém que poderia trazer o homem de volta. Então Jesus ele preparou 12 homens, preparou a multidão. Jesus pregava nos montes, na beira do mar da Galileia. Jesus andava nos lugarejos, né? Na cidade de Decápolis, são 10 cidades, Cafarnaum, Jerusalém, Cafarnaum, cidade de Sidom, Ciro. Jesus andava em Betânia, Gadara, Jericó, todos os lugares onde Jesus ele passava, ele deixava o sinal do Evangelho, o sinal da cura, o sinal da libertação, o sinal da paz. Jesus ele abraçava, sabe quem? Os sofredores, os aflitos. Jesus ele se identificava com os aflitos. Jesus se identificava com aqueles que sofrem. Por isso que ele escreveu, por isso que ele disse que vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Então Jesus, na sua mensagem, ele chamava os cansados, os oprimidos, os sobrecarregados. Então Jesus, na Palestina, o tempo, olha o aviso de Jesus, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então hoje nós estamos vivendo, quando Jesus ele veio, Jesus deu início ao fim dos tempos, que é a dispensação da graça. O homem saiu da dispensação da lei e agora está na dispensação da graça. O que é a dispensação da lei?
O homem dependia do homem, dependia do sumo sacerdote. O homem dependia de animais para morrer no seu lugar. Na dispensação da graça, eu e você não dependemos mais do homem. Não precisamos confessar nossos pecados para o sacerdote. Não precisamos levar animais. Não precisamos criar ritual, uma vez ao ano, cada um levar a sua oferta de expiação de pecado. Não. Jesus é a nossa propiciação dos nossos pecados. Então Jesus, ele na dispensação da graça, ele trouxe a graça, de graça. Moisés, ele trouxe a lei, a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é a nossa graça. Não é o teu jejum, não é a tua oração, não é o teu dízimo, não é a tua oferta, não é a tua bondade, não é o que você faz. Não. É a graça de Deus que nos alcançou. De graça. A graça é de graça. Uma dívida minha e sua, que na dispensação da lei, na dispensação da promessa, na dispensação do governo, na dispensação da consciência, não deu para livrar o homem de uma vez por toda do pecado. Então veio a dispensação da graça, o verdadeiro Cordeiro. João Batista, quando viu Jesus vindo no Rio Jordão, ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então as profecias estão se cumprindo. O tempo está cumprido, já está determinado. Nós estamos vivendo agora os últimos momentos da igreja. Tempos trabalhosos. Os últimos dias, os últimos momentos. Jesus deu início aos últimos dias, porque no passado Deus falava com os pais, com os reis, sacerdote, príncipe, usando os profetas. E nos últimos dias, Deus falou com o mundo, com a humanidade, através do seu Filho. Então Jesus, ele quando veio e começou o seu ministério com quase 30 anos, Deus estava falando com a humanidade através do seu Filho, Jesus Cristo. Tá? No passado, quem falava eram os profetas. Deus usava profeta. Quantas vezes Deus usou o profeta Elias para falar com o rei Acabe? Quantas vezes Deus falou com Elias para falar com Acasias? Usou o profeta Isaías para falar com Ezequias, né? Quantos profetas foram usados no passado para falar? Malaquias, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Abacuque, né? Esses profetas, Deus usava eles para falar com os reis. Quantas vezes Deus usou profetas, o profeta largar a idolatria, largar as coisas erradas, e os reis, os príncipes, os sacerdotes não davam ouvido à palavra de Deus. Então no passado Deus falava com os pais, com os reis, com os governantes, Deus falava com as autoridades espiritual, política, através dos profetas. Os profetas tinham honra. Samuel era o profeta. Samuel, ele era profeta, era sacerdote e era juiz. Deus usava os libertadores. No livro de Juízes, eram libertadores. Deus usava os libertadores para falar com os pais. Deus usava. Deus usava profeta. E nos últimos dias, Deus está falando através do seu Filho Jesus Cristo. Iniciou-se a dispensação da graça através da semente da mulher, a posteridade, o Cordeiro, Jesus Cristo. Então o reino está cumprido, o reino de Deus está próximo, o tempo está cumprido. O que é tempo cumprido?
Deus já tem a planta. Deus já tem já tudo calculado. Começo, meio e fim. Deus tem o início, tem o meio e tem o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje, presente e será eternamente no futuro. Então Deus, Ele sabe o passado, o presente e o futuro. Então já está tudo profetizado. O homem do pecado vai vir. As nações vão entrar em desespero. O homem vai buscar ciência, conhecimento humano para tentar decifrar. Aí Deus muda. As pessoas usam a ciência para falar sobre o clima, tempo. Deus manda chuva, Deus manda raio, trovoada, Deus manda terremoto, tsunami. Deus, ele confunde, porque a ciência é de Deus. Tudo está no controle de Deus. Quando o homem acha que ele tem o controle nas suas mãos, Deus inverte. Amanhã vai fazer sol, aí Deus manda a chuva. Amanhã vai chover, aí Deus manda o sol. Amanhã vai ser tempo bom, Deus manda um terremoto. E os homens não sabem mais o que fazer. E Deus está falando agora, sabe com quem? Com o Brasil. Principalmente com o Nordeste. Deus está falando. Deus está chamando a atenção dos moradores da terra por causa da idolatria. Os homens estão largando o uso natural. Deus está falando com a humanidade. Deus está falando com você. Deus está falando. As pessoas hoje não querem dar ouvido à palavra de Deus. As pessoas hoje não querem dar crédito. A pessoa está buscando dinheiro. Hoje a família prepara o filho para ganhar dinheiro. Não prepara o filho para ser salvo. Hoje no lar não tem mais a pregação da palavra de Deus, não tem ensinamento. O pai e a mãe ensinam o filho, sabe o quê? A dançar funk, pagode. Hoje o filho acende o cigarro para o pai. Hoje o filho traz a cerveja e serve o pai. E o pai pergunta se o filho quer um copo. Então tá assim. Hoje o exemplo, a família hoje, a imagem está quebrada. O filho hoje não pode se espelhar mais no pai. Porque o filho vê o pai espancando a mãe. A filha vê a mãe desobedecendo o próprio pai. Hoje a filha não pode se espelhar na mãe, vê a mãe relaxada, não lava a louça, não cuida da casa. Hoje a filha não pode se espelhar na mãe, porque sabe que a mãe ela é infiel, ela trai o próprio pai. O filho está vendo o pai com a amante na rua e está sendo um exemplo péssimo, porque amanhã ele vai ter a família dele, vai ter o lar dele. O filho ouvindo o pai falando palavrão, ouvindo músicas profanas. O filho senta do lado do pai ali no sofá assistindo televisão e o pai assistindo cena erótica. A mãe. E isso é péssimo exemplo. A mãe não ensina a filha a lavar a louça, a fazer uma comida, a arrumar uma casa, sabe por causa de quê? A mãe ela vai ser uma dona de casa. E aquela filha foi mal preparada. O filho, o pai não deu exemplo de trabalho, não ensinou o filho, não orientou o filho que ele precisa estudar, precisa aprender, fazer uma faculdade, precisa aprender uma profissão, sabe por causa de quê? Que amanhã ele vai ter a família dele, ele precisa honrar a sua família. Então nós estamos vivendo os dias mal. Você vê a criminalidade, a televisão. O que hoje dá ibope? O que dá ibope hoje na televisão? O que dá audiência? Sensualidade. O comercial usa a mulher com traje de lingerie, o nudismo. O que dá ibope hoje é a imoralidade. O que dá ibope hoje é a mulher trocar de marido, o homem trocar de mulher. O que dá ibope hoje é o homem se relacionar com outro homem. A mulher se relacionar com outra mulher. Isso está dando ibope. Falar a verdade não dá ibope.
falar a verdade hoje, diz que é homofobia, diz que é preconceito. Então hoje Deus está vendo tudo isso. Já que vocês não querem ouvir a palavra de Deus, Deus está mandando chuva. Deus está mandando seca. Deus está mandando fome, miséria, desemprego. Deus está falando. Só que a humanidade não está prestando atenção, não está percebendo que Deus está falando. Deus está falando com a natureza. Deus está falando com o sol. Tem lugares aí que o clima é 45, 50 graus. Tem lugares que o clima é abaixo de zero, negativo, frios. As plantações, lugares aí seca. Pessoas buscando, sabe quem? Resposta: idolatria, fazendo romaria. Então Deus está falando. Deus está falando. Deus está falando com o Brasil. Deus está falando com os governantes. Deus está falando com o Nordeste. Deus está falando com você que gosta de uma idolatria, de uma feitiçaria, de uma bruxaria. Deus está falando com você. Deus está falando com a humanidade. Deus está falando. E o sinal da volta de Jesus está perto. Tempos trabalhosos. O diabo está com pressa. Está aí matando, roubando, destruindo. O feminicídio aumentando cada vez mais. Filho matando pai, pai matando filho. Estupro, assassinato. Então tudo isso é o princípio de dores. Nós estamos vivendo esses dias. E a Bíblia diz que desperta tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos e Cristo esclarecerá. Levanta-te. Levanta. Resplandeça, que já vem a tua luz. A luz é Jesus Cristo. Jesus falou que os céus e a terra passarão, mas as suas palavras não hão de passar. E sinais. A fome é sinal da volta de Jesus. Guerra é sinal da volta de Jesus. Falsos profetas, falsos cristos, falsos mestres, sinal da volta de Jesus. Final da volta de Jesus e do fim do mundo. O mundo está se acabando. O mundo está se destruindo. A geleira está invadindo cidade. A geleira está se decompondo. Muitos lugares, muitas cidades estão sendo submergidas pelo derretimento da geleira. Então, a palavra de Deus está se cumprindo. Você não quer ouvir a palavra de Deus. Deus está falando diretamente com você. Você não quer ouvir os profetas, não quer ouvir a igreja, não quer ouvir o pastor que está falando a verdade. O pastor está falando: larga esse pecado, larga esse adultério, larga essa cachaça, larga essa feitiçaria, essa bruxaria, larga essa vida de imundícia. Você não quer largar o adultério, não quer largar a promiscuidade. Você quer viver aí, na farra, na bebedice. Cuidado, o carnaval está chegando. Olha a AIDS, olha o HIV. Muita gente vai ser contaminada. Deus está falando com você. E você não quer dar ouvido à palavra de Deus. E Deus está só te observando. Os olhos de Deus são como chama de fogo. Você é escondido aí, praticando golpe, dando volta nos outros, compra e não paga, deve todo mundo, se achando esperto demais. Cuidado. O Senhor vai te pegar lá na frente. Tá? E para Deus, naquele dia, não tem desculpa. Tá? Aqui tem Moisés, aqui tem os profetas, aqui tem a palavra de Deus, aqui tem os pregadores da palavra de Deus. Se você não se arrepender dos seus pecados, a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados o quê? Os nossos pecados. Então Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo perdoa seus pecados, mas quer que você aceite. Jesus Cristo, ele é o único caminho. O caminho. Caminho não é Buda, caminho não é Maomé, o caminho não é Zé Pilintra, não é Exu Caveira,
não é Maria Mulambo, não é Iemanjá, não é Tranca-Rua. O caminho não é Pombagira, o caminho é Jesus Cristo. O caminho é Jesus Cristo. O caminho não é Zé Pilintra. Não. Isso aí é entidade mentirosa. São anjos decaídos. É a terça parte dos anjos que foram expulsos do céu e se manifestam nesses lugares com nome trocado. Mãe menininha, criptografia, dizendo que está voltando, escrevendo, ditando. Isso é mentira do diabo. Teu guru aí, ó, diz que está revelando, está recebendo vozes de pessoas que já morreram e fazendo criptografia, escrevendo o que está acontecendo lá do outro lado. A Bíblia diz que está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então cuidado com essas vozes, cuidado. Isso não é de Deus, tá? Deus expulsou os moradores da terra de Canaã, porque ali tinha prognosticadores, adivinhos, feiticeiros, bruxos, homem que dormia com outro homem, mulher que dormia com outra mulher. Tá em Levítico, capítulo 18, 19, está lá. Você pega a sua Bíblia e vê. Deus vomitou os moradores daquela terra. Deus mandou tirar todo mundo, excluir, exterminar, e assentou o povo dele na terra de Canaã. 7 nações moravam ali, e 7 nações foram vomitadas daquela terra, porque Deus reprovou, e hoje o mundo está assim. Hoje LGBT+, os homens largando o uso natural. O diabo cada vez mais denegrindo a imagem do ser humano. Porque o diabo, quando ele faz o homem botar traje de mulher, ele está denegrindo a imagem do homem. Você é macho, a mulher é fêmea. Quando a mulher quer ser o homem e o homem quer ser mulher, o diabo está denegrindo a masculinidade e a feminilidade de ambos. Quando o homem se beija com outro homem, o diabo está ali, ó, desmoralizando, zombando, denegrindo a imagem do macho que Deus criou, que é o homem. Deus criou o homem para mandar, para governar, para administrar. Não para o homem beijar o outro homem. O homem foi feito para a mulher e a mulher para o homem, para a procriação. Homem com homem não procria, não gera. Mulher com mulher não gera. Isso gera confusão. É o que o diabo está fazendo. Então fique com essa palavra. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Um abraço, fica com Deus. Amém.